E nós vamos aproveitar esse tempo aqui para falar de algumas coisas que temos discorrido ao longo desses 7 anos. Eu creio que nós precisamos sempre ir aprumando a nossa mira naquilo que Deus tem demarcado para nós. Eu me lembro do profeta de Deus, quando ele conseguia colocar 5, 6 tiros naquela mira no mesmo buraco. E quando ele não conseguiu, ele ficou preocupadíssimo, porque ele estava treinando para aquilo ali. Me faz lembrar também que o nosso profeta começou o seu ministério eh, publicamente, ou de uma forma para a noiva, em 1947, gravando a sua primeira mensagem, que nós temos já traduzida em português. E nós notamos que o profeta de Deus, ele teve que aprender a lidar com as coisas que Deus lhes havia dado. Inclusive, a primeira puxada, nós notamos que ele mesmo disse que ele teve que aprender a ler. Quando ele pegava na mão das pessoas, ele aprendeu a ler que tipo de enfermidade que era. Então Deus foi lhe ensinando a manusear as coisas que Deus lhes havia dado, o próprio Deus lhes havia dado. E nós notamos que o profeta de Deus, ele cresceu em entendimento, ele cresceu em revelação, ele foi crescendo dia após dia e ele mesmo relata para nós muitos lapsos de sua vida que ele cometeu erro, inclusive na mensagem, porque as pessoas são tão inconstantes. Ele disse que ele errou quando estava tentando ensinar aqueles milagres, aquela puxada para os bebês pentecostais. O anjo lhe corrigiu, mas ele seguiu em frente. E nós também, com certeza, temos que, ao caminhar nesse lugar tão difícil, tão preciso, nós também vamos aprendendo, nós também vamos aumentando a revelação, aumentando o conhecimento da palavra de Deus. Eu comecei em 1975, já pregando o Evangelho. E eu digo que, depois de 45 anos, eu sou um pouco mais maduro, talvez um pouco mais experiente, talvez um pouco mais prudente de tudo aquilo que eu vim fazendo ao longo desses anos. E com certeza, temos muitas coisas que nós fizemos no princípio que nós envergonhamos hoje. Mas Deus sabe a sinceridade dos nossos corações e o porquê ensinamos e o porquê pregamos. Bastaria todos nós, como ministros, pastores, sinceros, se pudéssemos voltar atrás e escutar as nossas pregações que fizemos lá no passado, há 20 ou 30 anos atrás, muitas daquelas coisas nós não falaríamos hoje, mas era a luz que nós tínhamos, era o entendimento que nós tínhamos mediante o tempo que nós vivíamos, e com isso Deus foi nos ensinando a aprofundar, a conhecer melhor, e com certeza hoje, como ministro, como pastor, eu tenho uma experiência já bem mais avançada, mais alicerçada. Eu tenho uma experiência de pastor hoje que eu não tinha há 30 anos atrás. É por isso que essas falhas que houve, até mesmo em, quem sabe, ensinar, em abordar alguma coisa, algum ensinamento, alguns casamentos, algumas coisas que nós fizemos, que hoje nós não faríamos, mas isso não quer dizer que Deus não nos abençoou. É que nós temos a graça de Deus e a humildade também de aprender e podermos voltar atrás e consertar aquilo que nós descobrimos que estávamos errado. O profeta nos deu realmente este exemplo, né? O profeta nos deu este exemplo, falando até mesmo nesta mensagem, o sétimo selo. Ele fala isso, e eu queria aqui ler para vocês, que eu quero colocar esta base aqui. E eu sei que isto para mim, é importante, porque eu quero caminhar exatamente onde o profeta caminhou. É onde ele foi, eu quero ir. Onde ele voltou, eu quero voltar.
Eu quero estar sempre conectado com o profeta. Ele disse isso no 7º selo, no parágrafo 17. E digo isto, tendo examinado velhas anotações sobre as quais preguei muitos anos atrás. Ele não disse que havia imaginado, esse preguei muitos anos atrás. Eu apenas vinha e dizia o que pensava ser certo e prosseguia. Estava bem fora da linha. E agora, todos esses 4 selos, eu falei disso num sermão de mais ou menos 20 minutos. Tudo isso. Os 4 cavaleiros de Apocalipse. Eu juntei todos e disse, um cavalo foi de branco, e eu disse, talvez essa tenha sido a era primitiva, e o próximo cavalo foi fome, e continuando então assim. Mas ora, quando a palavra realmente foi aberta, estava a 100 milhas disso. Veja a distância que o nosso profeta estava da realidade. Deste modo, cabe a nós estar atentos e esperar. E talvez tivesse de ser esta a ocasião para fazer isto. Pode haver muitas coisas que foram ditas que podem ser discordantes para outras pessoas. Mas creio que quando o grande tempo de conclusão vier e nos encontrarmos com nosso Senhor, vocês descobrirão que isso estava certo, isto realmente está. Então, eu queria tomar isso aqui para vocês, irmãos, para mostrar que muitos dos nossos irmãos que hoje estão comigo, ao longo de muitos anos, alguns têm mais de 40 anos que nós estamos juntos nesta caminhada, viram também essas altas e baixas. E se eu estivesse no ministério de William Branham, quando ele trouxe esse ensinamento desta forma, e eu com o espírito correto no meu coração, nós estaríamos esperando que as coisas chegassem a uma conclusão. O pior é que quando chega na conclusão, quando nós temos que voltar um pouquinho, ou virar para a direita, ou virar para a esquerda, nós estribamos em nossos próprios conhecimentos, nós esbarramos em nossa própria natureza humana, nosso conhecimento intelectual, e não deixamos o Espírito Santo nos conduzir dali para frente. Mas é um tempo que nós estamos procurando acertar o alvo, não é? E eu sei que nesses 7 anos que foram desde 2013, quando esse programa começou a ir ao ar, e o irmão Neville foi o personagem, foi a pessoa que começou a trazer esses assuntos, começando ali pela imagem de Deus, foi um primeiro programa que ele fez ali. Eu creio que nós aprendemos muito, nós crescemos muito durante esse tempo. Foram 7 anos trabalhando, pesquisando, buscando, cada um desses dons, fazendo a sua parte, trazendo aquilo que Deus lhe havia dado, construindo uma edificação, construindo uma noiva, um povo para o rapto. E nesses 7 anos, muitas coisas foram ditas, coisas foram faladas. E a partir do momento que nós começamos a crescer, essas coisas vão sendo ampliadas, nós vamos conhecendo um pouco melhor aquilo, vamos ampliando, ampliamos a visão, a lente, nós aumentamos mais um pouco e começamos a compreender e ver alguns pontinhos que estavam ali, que antes não havia sido visto. À medida que o tempo passa e Deus vai nos conduzindo pelo caminho, como o profeta, a gente vai conhecendo melhor como entender esses mistérios que Deus havia guardado para esses últimos dias. Nós vemos que esse realmente é o plano de Deus. Ele não dá tudo de uma vez, ele vai dando aos poucos. Nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo, e é por isso que convidamos o Neville para nós estarmos fazendo revisões, lembrando das coisas que nós já falamos, trazendo um pouco mais próximo, ajudando alguns irmãos que têm dificuldade para entender determinadas coisas, conseguir ampliar esta visão, para que nós então possamos ter um entendimento mais afinado daquilo que Deus tem trazido para nós. Muito especialmente quando hoje queremos falar
do que vem depois. Porque esses últimos 3 trabalhos que nós fizemos aqui, nós abordamos a igreja romana, nós abordamos a falsa igreja de uma maneira muito, muito especial, trazendo profundamente, e na Bíblia e na mensagem, o seu trabalho. Agora, precisamos falar também da verdadeira igreja, a posição que ela tem e o que ela vai desenvolver depois disso. Qual é a função que ela tem justamente para desenvolver, porque assim como a falsa é lhe dado todo o poder, e o profeta disse, numa dessas mensagens, ele disse que esse Messias falso, ele tem poder até realmente para parar uma guerra. Então, se isto é uma cópia, porque sempre o diabo tentou imitar, copiar aquilo que realmente Deus fez, porque ele esteve como o braço direito de Deus nos céus, conhecendo muitas coisas profundas de Deus. Então, se ele tentou copiar todas essas coisas, então nós podemos perceber também, olhando no negativo, o que o positivo há de fazer quando chegar o seu momento para atuar, para agir e para fazer. É por isso que nós discorremos dentro das Escrituras, dentro da mensagem, não somente pegando um lado, mas pegando os 2 lados, como nós encontramos nos evangelhos, quando um dos escritores disse 2 cegos, o outro disse que era um cego. Todos os 2 estavam falando a verdade, porque ambos estavam vendo um acontecimento por um ângulo e por outro ângulo, mas todos estavam falando do mesmo acontecimento. Então, eu creio que vai ser muito bom nesta noite, com a participação do Neville mais uma vez. Eu espero que vocês estejam em expectativa para esse trabalho, porque vocês é que puxam isso, vocês em sua fé é que puxa dos pregadores essa profundidade para que eles possam verdadeiramente atingir o alvo, que é levar o povo a um conhecimento pleno do propósito de Deus para nossas vidas nesse tempo do fim. Essas profecias claras diante de nós. O profeta disse que quando Jesus estava morrendo no Calvário, havia mais de 600 profecias que estavam se cumprindo ali. Mas quem viu aquelas profecias? Quem entendeu aquelas profecias? Sendo que os próprios apóstolos saíram tristes, abatidos com aquele acontecimento, sendo que as profecias estavam ali se cumprindo diante de seus olhos. Uma coisa eu digo, irmãos, para nós prosseguirmos aqui. Nós dependemos inteiramente do Espírito de Deus, da revelação de Deus, para podermos compreender. Nenhum sábio, nenhum inteligente vai conseguir entender esse plano para esse último dia, se Jesus, o Espírito Santo, não te revelar. Então, eu gostaria de colocar aqui, irmão Neville, cumprimentando a igreja, e vamos prosseguir nesse trabalho conforme o Senhor Jesus nos permitir. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe Neville.